1866 foi um ano que mudou a vida de muitas pessoas, porque nela foi criada uma invenção que realmente revolucionaria o mundo, da qual muitas pessoas acabaram perdendo a vida. Foi a criação da espingarda Winchester. E é claro, né, embora você reconheça esse nome em algum lugar, embora muitas séries e filmes sobre este nome, né, Winchester, a sua história é muito macabra e sempre envolvendo por mistérios de terror. Hoje eu vou falar para vocês sobre como se originou a maldição do nome Winchester, ou claro, né, a palavra Winchester, da família Winchester, como se originou tudo isso, velho, e vai por mim. Isso se passa numa história real, onde é claro, não é a mansão Winchester, se passa como uma mansão mais assombrada do mundo. Realmente, essa mansão é a mais mal assombrada de todo o mundo. É a mansão Winchester. Hoje eu vou falar para vocês sobre esta mansão e como ela tem a ver com a espingarda Winchester. O que é que tudo isso tem a ver? Eu vou explicar neste vídeo. Mas é claro, eu peço, dê seu like, se inscreva no canal, que é muito importante. Cada like ajuda demais o canal a crescer. Então, vamos iniciar esse vídeo para a gente falar mais uma história de terror. Bora lá. Em 1866, a espingarda Winchester foi criada por William Hart Winchester. E é claro, né, depois que a criação da arma, em 1881, ele acabou falecendo, também junto com a sua filha, que também morreu, sendo assim a sua esposa, Sarah Winchester, a única sobrevivente. Curiosamente, uma maldição, já que ambos, tanto o marido, o inventor daquela arma, quanto a filha, né, do casal, acabaram morrendo muito precocemente devido a uma doença, contando que a Sarah seja a única sobrevivente da família. Ela enriqueceu grandemente com a venda da espingarda, possuindo patrimônio acumulado de 20 milhões de dólares, o equivalente a 500 milhões de dólares nos dias atuais. Vale se destacar também que, devido a alguma mudança que houve na vida dela também, né, devido à perda do marido e da filha, meio que ela começou a escutar vozes e vultos perambulando pelos seus sonhos à noite. Então ela decidiu ir atrás, né, de uma médium para saber como se passava tudo isso que estava acontecendo. Então ela descobriu que aquela espingarda que foi criada, onde passava durante o período de uma guerra no oeste contra uns povos que lá habitavam, meio que muitas pessoas acabaram morrendo inocentemente, e essas vítimas sem culpa acabaram meio que indo atrás dela, né, seus espíritos foram atrás dela como uma forma de vingança. Afinal de contas, foi a criação da arma de seu marido, que afinal já estava morto, então meio que elas estavam assombrando ela, que era a única viva no local. Com isso, ela perguntou o que deveria ser feito, e então a médium contou para ela dizendo que ela deveria criar uma casa, um local para todas as almas que morreram pelaquela arma. E detalhe, foram períodos muito antigos onde a lei era poucamente rígida, então em épocas conflituosas, muitas pessoas acabaram perdendo a vida inocentemente com aquela arma, a espingarda Winchester. Sarah Winchester, então, com todo o patrimônio que acumulou, começou a construir uma grande casa, uma mansão gigantesca, só que com vários cômodos extremamente complexos e uma casa totalmente sem sentido, como podemos assim dizer. A casa em si levou 38 anos para ser finalizada, para você ter noção. Em 1884, Sarah comprou um pequeno terreno na casa inacabada em São José da Califórnia, e mais tarde ficaria conhecido como Winchester Mystic House. Também vale se destacar que é uma casa extremamente grande, para você ter noção, quase como uma mansão. Porém, seus cômodos são muito variados. Tem vários cômodos em lugares que não dão sentido nenhum, cômodos fechados e escadas que dão para lugares totalmente inacabados. E é claro, não, ela passou boa parte da sua vida também lá naquela casa, naquela mansão, onde todo o tempo era construído um cômodo para um espírito novo que ela habitava. Para você ter noção, o local se tornou um local turístico na Califórnia, nos Estados Unidos. E vale se destacar também um detalhe, é que ao entrar lá, algumas pessoas alegaram que existe um cômodo que é tão frio, mas tão frio, que embora todo o ambiente seja uma temperatura mais amena, dentro daquele cômodo era extremamente frio, ao ponto de ninguém conseguir suportar ficar parado nele, velho. E de tanto como a presença carregada naquele local estava. Alguns escutam passos e vozes ecoando para aquele palácio. Realmente uma casa totalmente complicada e avessa. Vai se destacar também que existem cômodos que não levam para lugar nenhum.
Aquela casa se tornou extremamente amaldiçoada, para você ter noção. E até então, ela abriga vários espíritos de pessoas que acabaram perdendo a vida devido à espingarda Winchester. Grandes espíritos habitam lá e a grande presença é uma presença realmente maligna naquela casa que habita lá, velho, junto com vários e milhares de espíritos que realmente ficaram lá presentes, perdidos, perambulando pela casa. Há uma grande anomalia que acontece na casa também à noite, onde vários espíritos acumulam-se em vários locais diferentes, sussurrando e gritando por lá. A casa em si possui 161 quartos e 47 lareiras, 3 porões, 3 elevadores e 4 portas, para você ter noção quão grande essa casa era. Porém, a casa realmente era assombrada em si, porém não era tanto quando Sarah ainda estava viva. Porém, em 1922, em dezembro, quando Sarah acabou morrendo, tecnicamente, assombrações, esses vultos e os espíritos começaram a se intensificar cada vez mais presente e se tornar mais presente dentro daquela casa. Ela deixou todos os seus bens para sua sobrinha mais próxima, já que ela não tinha mais filhos, inclusive a posse do terreno, que era Marion. Marion decidiu leiloar a casa devido, às fortes complicações que a casa, com uma forma inabitável que ela era, já que ela era totalmente estranha devido à sua construção. E ela se tornou assim porque, embora a casa fosse construída de um projeto só, ela se expandia em vários cômodos diferentes, Ela criava membros de outras da casa, em partes diferentes, e assim transformando ela em vários cômodos únicos que não davam em lugar nenhum. Muitos espíritos vagam pela casa até então, estão lá presos e não saem de lá. Inclusive, aquele cômodo ainda está presente naquele local. Aquele cômodo ainda está presente naquele local e muitas pessoas alegam que é uma presença realmente maligna que atenta àquele local e que está presente realmente naquela casa vagando por lá. E esse daqui é a história sobre a mansão Winchester. Realmente como surgiu a má fama do nome Winchester, que gerou não só a espingarda Winchester, como também a maldição da mansão Winchester, que abriga vários espíritos que acabaram morrendo de maneira injusta.